Estamos de volta com a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas e nosso destaque agora é café. Olha só, a safra 2024 já começou, já tem gente colhendo, inclusive a gente está acompanhando por aqui, acho que essa safra está iniciando mais cedo do que nos últimos anos, pelo que a gente tem acompanhado. Mas nossa parada hoje vai ser em Rondônia para a gente falar dos robustas amazônicos e quem vai conversar comigo é a Poliana Perrucci, que fala em nome da Caferon, que já está conectada aqui. Bom dia, Poliana, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Vamos lá, então, porque pelo que você estava me contando, já tem gente colhendo o robusto amazônico por aí, é isso mesmo? Sim, temos um percentual já considerável da safra sendo realizado, né, sendo colhido. É, o preço chamou bastante atenção, né? O robusta estava valorizado no início dessa safra, então acaba estimulando uma colheita mais precoce, né? Então os produtores acabam se animando com o preço, com medo da flutuação aí do valor no mercado, eles acabam iniciando mais cedo. Mas tem outros motivos também. E, Poliana, vamos por partes, então, que você tem bastante informação para nos passar hoje. Quando você fala um percentual significativo, de quanto que a gente está falando? Nós já estamos caminhando aí para 25 a 30% da safra colhida, né, nesse momento, considerando que a gente está aí bem no início ainda de maio, quando seria o período que nós estaríamos dando o pontapé inicial aí da colheita. Antecipou umas 2 semanas, Poliana? Antecipou até um pouco mais. No Tá. início de abril, as pessoas já estavam, os produtores já estavam iniciando a colheita aqui em Rondônia. Tá, e quais são, além do preço, né, que você já mencionou, quais são os outros fatores que fizeram os produtores tomarem essa decisão nesse ano? Esse ano foi, acredito, para o Brasil como um todo, mas para o norte foi um ano totalmente atípico em relação às condições climáticas do final do semestre, né, de 2023 e até mesmo no início do semestre, no primeiro bimestre aí de 2024. No período que a gente esperava altas precipitações, que era ali em novembro e dezembro, nós não tivemos, né? Nós tivemos uma temperatura, como vocês bem acompanharam, acima do esperado para o período, uma escassez nas precipitações, então choveu muito abaixo do volume que era esperado naquele período. Tivemos problema, então, no enchimento do grão, os nossos grãos provavelmente serão mais leves nessa safra, teremos um rendimento menor devido ao fato da temperatura e da escassez de água naquele momento em que os grãos tanto precisavam para poder ter essa evolução de crescimento, de pegamento também da safra. Tivemos problemas de pegamento de frutos devido às temperaturas e à precipitação também naquele período de novembro, dezembro, continuando, né, essa escassez de precipitação em janeiro e fevereiro, vindo a chover apenas aí em março e abril, como o esperado. Então, nesse período que voltou a normalizar as precipitações, já não era mais o momento de enchimento desse grão, já era o momento de finalização aí do grão. Então, por isso, a gente teve aí uma alteração no ciclo fenológico de maturação que eu considero que eu nunca tinha acompanhado isso na última década, né? Então, nós teremos aí um problema, sim, na safra, um baixo rendimento e uma expectativa de safra inferior do que é que nós tínhamos. Poliana, então a gente tem um cenário aí bem complexo para o produtor, né? Tem preço, mas tem dificuldade no campo. Exatamente, porque o preço ele vai acabar não compensando a perda de produtividade e de peso desse grão que o produtor teve. E acaba que o preço causa uma falsa ilusão de ganho,
nesse produtor e que o acaba estimulando a colher mais cedo, né? Que foi o que a gente acompanhou em abril. Tá. Agora, a safra, a colheita já tende a entrar num período de normalidade, com o recuo do valor e o entendimento desse produtor que deixa para poder colher um pouco mais cedo, na expectativa de melhorar um pouco o rendimento, então diminuir as percas aí no seu ganho devido aos problemas da safra passada. E Poliana, Então, o produtor também tem ficado mais de olho e tem criado mais conscientização, o trabalho que tem sido feito dentro do estado de Rondônia para que esse produtor fique mais consciente em relação ao período de colheita, para que ele não amargue tantos prejuízos e para que a safra também não seja tão prejudicada em qualidade, porque nós estamos vindo de anos crescentes em qualidade da safra como um todo, e ao atravessar por períodos difíceis como esse que nós estamos atravessando, se o produtor acelera aí a colheita, ele acaba prejudicando também esse ritmo de qualidade crescente que a gente vem trabalhando. Então, agora é um momento que a gente sente que os produtores que têm um pouco mais de consciência de como é o mercado do café e como ele deve agir para não se prejudicar tanto, ele começa a entrar na normalidade da safra e colhendo um pouco mais devagar, esperando a maturação dos frutos chegarem ao ponto de maturação ideal para a colheita. era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Como é que tá a expectativa para a qualidade dessa bebida, já que a gente sabe que antecipar a colheita pode não ser tão favorável, né, Poliana? E a região, o estado tem se dedicado muito a conquistar esse mercado nos últimos anos, né? Exatamente. Todos os esforços aqui em Rondônia, ele tem se dado em várias direções. Tem se dado na melhoria das técnicas de manejo para que a gente aumente produtividade. Na mesma área plantada, a gente alcance uma produção maior. Mas também que a gente tenha uma conscientização ambiental muito maior, visto que os nossos robustos amazônicos têm melhorado conforme a integração aí lavoura, florestas e ambiente. E também estamos trabalhando cada vez mais na conscientização desse produtor para melhorar a qualidade. A gente teve um avanço gigantesco em qualidade, posso dizer na última década, mas mais precisamente nos últimos 5 anos em Rondônia. Então, o trabalho agora é não deixar que esse produtor, que os produtores desanimem com o período difícil de safra que nós estamos passando e regrida em qualidade. Esses 25 a 30% da nossa safra que já foi colhida, com a certeza é um produto de uma qualidade um pouco mais inferior, porque foi colhido num estágio precoce ainda de maturação, seco num período que estava muito úmido, então a secagem também é prejudicada, então não dá para esperar desse início de safra uma qualidade boa. Porém, os produtores estão trabalhando agora para que esse adentramento aí no período de safra maior seja com um pouco mais de qualidade, um ganho um pouco mais em peso e ganho em qualidade também para poder tentar recuperar os prejuízos. Poliana, a gente já consegue ter uma ideia da média de produtividade por hectare? Quantas sacas? Olha, nós, por levantamentos preliminares na região das Matas de Rondônia, da IG Matas de Rondônia, nós tivemos o ano passado acima de 60 sacas, em torno de 62 sacas por hectare. Nós acreditamos que nessa safra nós teremos uma queda em torno aí de 10 a 15% na produtividade ou na produção no geral. Nós temos novas áreas de substituição de lavouras velhas entrando em produção esse ano, então, por esse motivo, a gente não vai sentir uma queda de safra tão grande quanto seria o esperado.
pois a renovação dessas áreas com tecnologia, com materiais genéticos mais produtivos, vai permitir que essas mesmas áreas tenham uma produção maior. Só por esse motivo que nós não teremos uma queda aí em torno de 25% na produção. Agora, produtividade, com certeza, nós teremos uma queda assim, em torno de 10 a 15% na produtividade nesse período, devido aos problemas climáticos que tivemos e, advindo dos problemas climáticos, também tivemos problemas com pragas, como a cochonilha, que foi mais difícil o manejo e o controle dessa praga naquele período ideal. E, Poliana, a produtora encontrou dificuldade para mão de obra para o início dessa safra? Mão de obra, ela está difícil para todas as cadeias Sim. produtivas como um todo. Em Rondônia não está diferente, para cafeicultura principalmente, e os produtores têm buscado solução numa tecnologia melhor de colheita, né? Colheita semi-mecanizada e mecanizada, para diminuir essa demanda de mão de obra e conseguir realizar a safra em tempo hábil, né? A colheita aí no tempo propício. Mas nós temos sim uma certa dificuldade com mão de obra aqui. E por isso nós temos pensado cada vez mais em ampliar a utilização de tecnologias aqui no estado, não só para a colheita, mas para o manejo como um todo. Muito bom. Poliana, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade. Portas abertas, quando você tiver com os trabalhos mais avançados por aí com os produtores, volta para a gente continuar monitorando a safra bem de pertinho aí com vocês. Obrigada, viu, minha amiga? Até mais. Até mais. Muito obrigada pelo espaço. Portanto, com a gente aqui, Poliana Perrucci, produtora, referência quando a gente fala em Robusta Amazônico e também vice-presidente da Caféron, porque a safra de 2024 já começou no estado de Rondônia. E olha só, os preços do Robusta, como você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, avançaram demais no mês de abril, o que antecipou essa safra por lá. Isso é positivo, por um lado, que o produtor aproveita essa alta nos preços, mas pela qualidade traz sim uma preocupação. Vale lembrar que o estado de Rondônia vem conquistando um espaço muito importante e amplo no mercado de café especial. Então, de acordo com a Poliana, o desafio agora é justamente para essa safra entrar no seu ritmo normal, para o produtor não perder o foco em também fazer café de qualidade e não só o café comum, a bebida comum, como ele antecipou a colheita para aproveitar os preços que realmente atingiram aí recordes e mais recordes nas últimas semanas. Então, a safra a safra 24 de café do Brasil está começando, a gente continua então fazendo o nosso giro aqui por todas as regiões produtoras. Mais uma vez, o clima aí é um grande desafio para o produtor, mas os trabalhos no campo já começaram e o mercado aguarda muito para entender qual que vai ser a produção do Brasil neste ano. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.